Olá, eu sou a Josiane Charneski, eu sou coordenadora pedagógica da DMS Treinamentos, que é uma escola de qualificação profissional que fica aqui em Curitiba, no bairro Pinheirinho. Uma escola de bastante tradição, a gente já tem 25 anos de mercado. Eu estou atuando aqui na escola desde 2014 e em 2016 eu assumi essa função, então, de coordenadora pedagógica. Dizem que quem nasce empreendedor logo arranja uma forma de empreender, né? Eu me considero assim que eu nasci empreendedora. Eu lembro de eu ter assim, acho que 5, 6 anos de idade, e eu tenho uma irmã gêmea, né? Que inclusive é muito parecida comigo. E eu lembro que a gente tinha um negócio que era uma brincadeira, mas era já uma prestadora de serviços, chamava Ao Seu Dispor. E a gente, muito criança, a gente cobrava lá uma moedinha das tias, dos vizinhos, para a gente varrer a casa, fazer alguma coisa assim, já mostrando ali vontade de empreender. Depois disso, eu participei de um projeto que chamava Junior Activement, que era no ensino médio e trazia essa questão do empreendedorismo, de você criar uma empresa. E eu lembro que nessa empresa eu era diretora de marketing, que é uma também das minhas grandes paixões, né? A questão do marketing. E aí, colado com essa questão da educação, eu vi que aqui no bairro, a gente mora no Pinheirinho, Umbará, Sítio Cercado, então são bairros periféricos, né? E quando eu estava lá no ensino médio e eu decidi que eu ia fazer faculdade, e era um grande sonho entrar na Universidade Federal, eu percebi que muitos dos meus colegas não achavam que isso era para eles, né? Eles achavam que as pessoas mais do centro, que as pessoas de maior poder aquisitivo que teriam a chance, que teriam a oportunidade de fazer uma faculdade. Eu fui, fiz a faculdade e quando eu olhei para o mercado, eu percebi que ainda assim os adolescentes, os adultos mesmo aqui dos nossos bairros não se consideravam aptos para frequentar os ambientes acadêmicos, os ambientes profissionais, para se candidatar para altos níveis, para outros níveis. E isso tudo me mostrou o quanto a gente estava falhando em relação à autoestima profissional e o quanto a gente poderia interferir nisso para que as pessoas percebessem que é possível, que é persistência, é trabalho, é preparação, é estudo, mas é possível, porque a educação é uma grande ferramenta de ascensão pessoal, de ascensão profissional. Então, meio que juntou o útil ao agradável. Como eu falei, eu iniciei a minha carreira na educação infantil, então eu tive uma base assim e tive mentores muito importantes nessa área da educação infantil. E quando eu cheguei na educação profissionalizante e que eu me deparei com essa possibilidade de fato interferir na história das pessoas, foi perfeito. Eu entendi que esse era o meu papel no mundo, né? E além de tudo isso, é um lugar muito rentável, assim, e é muito legal você ganhar dinheiro com aquilo que você gosta de fazer. Então, eu me encontrei aqui e percebi que eu poderia estar usando ali todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem para ajudar essas pessoas e dessa forma também ter uma vida melhor. Então, a coisa de cursos, assim, sempre teve muito voltado na minha história. Eu fiz curso de música, eu fiz curso de dobradura, e todos esses cursos, até hoje, me inspiram. Então, a coisa dos cursos também é algo que eu trago comigo desde sempre. Eu acho que é um momento onde o aluno tem, de forma rápida, de forma barata, um acesso à realidade daquela situação, à realidade daquela profissão. Então, um curso de curta duração, um curso profissionalizante, é algo que dá uma injeção de autoestima, uma injeção de ânimo, um vislumbre do mundo profissional daquela área. Então, acho que é uma ferramenta muito potente assim, para o nosso país, aqui para os nossos bairros. Então, acho que foi por isso que eu decidi empreender, foi por isso que eu decidi que essa área era realmente o que fazia sentido para mim, e é onde eu tenho conseguido aí colocar meus talentos à disposição, né,
de quem deseja, de quem precisa. Eu sempre achei que o meu propósito no mundo estava conectado à ideia de ajudar o outro a crescer. Então, a educação sempre foi uma coisa muito natural para mim. Eu comecei a trabalhar com educação infantil, assim como a grande maioria, né, dos profissionais da área da educação, que é uma área que tem muito trabalho, né, existe uma demanda, mas logo eu fui percebendo que a área dos adolescentes, essa faixa etária do início da carreira, era um momento muito decisivo assim para o sucesso profissional e para o sucesso pessoal, né, do ser humano como um todo. Então me atraiu fortemente a parte essa faixa etária e essa educação mais profissionalizante. Então dessa forma eu vim parar aqui e me encontrei perfeitamente onde eu realmente gosto de trabalhar, onde eu gosto de atuar. Aqui na DMS, a gente entende, né, a concepção da aprendizagem de uma maneira muito integral. Então, o ser humano, ele é uma coisa só. A gente não pode pedir para o aluno e falar assim para ele: ah, eu quero só seu cérebro agora. Esquece seu corpo, esquece suas emoções, esquece seus pensamentos, eu quero só o teu cognitivo, vem aqui, senta aqui e aprende esse conteúdo aqui. Não, porque o aluno, ele sempre vai trazer tudo com ele, então ele precisa usar tudo isso. Então, tem uma teoria que a gente gosta muito de usar, que é a teoria das inteligências múltiplas, você deve conhecer, que fala que a gente tem várias formas de aprendizado. Alguns vão ser mais ávidos em umas do que em outras, mas nós temos todas elas. E nós viemos, a gente não pode negar a nossa base da educação tradicional. Então, a gente vem de uma escola formal que nos traz muito registros, né? Inclusive registros corporais, registros celulares, registros cerebrais em relação à aprendizagem. Então, a gente precisa usar tudo isso. Então, quando o aluno fica somente no ambiente virtual, a gente está assim desperdiçando todo um leque de possibilidades para a retenção desse conteúdo, para essa aprendizagem de maneira mais geral. Então, quando você coloca um caderno, um livro, uma apostila, uma caneta, essa coisa mais analógica na frente dele, ele primeiro, ele resgata essa memória da escola, né? A gente tem alunos que são adultos, alunos que são mais velhos, que têm essa memória afetiva escolar, então ele resgata isso, ele traz isso para o dia a dia dele. A gente também mostra para o nosso corpo que é hora de aprender. Então, quando a gente senta, a gente se organiza, a gente tem o nosso espaço, a gente coloca o nosso material em cima da mesa, a gente já está avisando o nosso cérebro que é hora de aprender. Além do conteúdo virtual, ele tem uma repetição e um complemento do conteúdo ali impresso na frente dele. Então, as pessoas que têm uma memória mais fotográfica e todo mundo que tem essa memória, né, de olhar o que está escrito, ver essa repetição, ver esse complemento. Aqui na escola a gente usa muito marca-texto. É uma ferramenta que a gente sempre indica para você grifar aquilo que é importante, porque a gente sabe que dessa forma o nosso cérebro ele aloca a informação de outra forma. Então, são vários, é como se fosse lá dentro do nosso computador. A gente não tem várias pastas e os arquivos organizados em cada pasta. O nosso cérebro às vezes funciona dessa forma. Então, a gente consegue colocar o mesmo arquivo, que seria o conteúdo, em pastas diferentes, que fica muito mais fácil para o aluno acessar esse conhecimento quando ele estiver no mercado de trabalho, quando ele estiver na escola, quando ele estiver na faculdade. Isso tanto de maneira cognitiva como de maneira física, porque quando ele coloca a apostila dele lá guardadinha na prateleira, quando ele arquiva esse material, ele tem essa segurança de consultar esse material depois e ele faz isso.
Ele vai lá na apostila, às vezes só o fato dele abrir a apostila, só o fato dele ver ali o que ele grifou, a atividade que ele fez, a anotação que ele fez, o cérebro já, opa, lembrei onde é que eu arquivei esse conteúdo, deixa eu resgatar aqui, e aí o aluno tem condição de retomar, de reaprender, de revisar isso. Então, o material didático bem feito, de qualidade, ele entra nessa questão, tanto de trazer uma narrativa efetiva para o aluno, né, de trazer uma narrativa assim confiável, né, uma voz confiável, quanto também para ele usar a própria voz dele para elaborar esse conteúdo da forma dele e arquivar isso de maneira efetiva. Então, a gente sempre fala aqui na escola que aqui você aprende de verdade e você aprende para sempre, porque ele não vai esquecer. Porque a gente usou tantas ferramentas para fixar esse conteúdo que é uma coisa que realmente vai ficar para a vida inteira dele. Então, o material didático ele tem essa importância de organizar o conteúdo, de dar um peso de confiança para esse conteúdo e de ajudar, de fato, a ele a não esquecer mais aquilo que ele aprendeu. Em relação a um conselho, né, para os donos de escola, eu falaria para olhar o resultado. Quando você compra alguma coisa, você quer ver o resultado daquilo. Então, quando um aluno ele compra um curso, o resultado disso, né, o saldo positivo disso, é ele ter sucesso na vida profissional, é ele ter de fato aprendido o conteúdo que ele está se propondo a aprender e que você está se propondo a ensinar. Então, aqui na DMS, nós temos um departamento que é de sucesso do cliente, que é para a gente entender se o aluno que queria aprender informática, ele está saindo daqui de fato sabendo informática. Porque se ele não está sabendo, a gente não pode deixar, a gente não pode lançar ele no mercado sem a gente chama do selo DMS de qualidade, porque ele vai ser uma propaganda negativa, digamos assim, da escola. Ele vai estar aí provando para o mundo o quanto a sua escola não foi competente ao ensiná-lo. Então, é um pouco duro dizer isso, mas é verdade e importante a gente pensar que a gente tem influência nesses profissionais do futuro, né? Que quando a gente vê profissionais antiéticos, quando a gente vê trabalhos mal feitos, e a gente talvez treinou essa pessoa, ou a gente talvez não treinou essa pessoa, o peso que isso tem na comunidade de forma geral, né? Então, quando um aluno ele aprende de verdade, ele é a sua melhor porta de marketing e ele é a diferença para um mundo melhor, de fato. Então, olha que bonito trabalhar com isso, né? Se a gente, de fato, fizer o nosso trabalho e mostrar isso para o mundo, né? Tem uma outra coisa que a gente sempre fala aqui na escola, e assim, os clientes falam, os alunos falam, que é, nossa, aí na DMS vocês perdem tempo com os alunos, né? E que sentido que é esse perder tempo? A gente não liga de sentar ali e conversar com eles, sabe? E entender de fato o que está acontecendo na vida deles. E a gente, às vezes, está tão acostumado a ser mal atendido que quando a gente tem um atendimento um pouco mais humanizado, às vezes o cliente fica até, ai, desculpa, eu estou gastando seu tempo. Imagina, a gente está aqui para isso, a gente está aqui para, de fato, ajudar você no teu crescimento profissional, ajudar você no teu crescimento pessoal. Então, como que eu não vou oferecer para o aluno uma ferramenta tão potente quanto um material didático que vai ajudar ele a chegar nesse ponto que ele deseja? Como que eu vou negar para ele uma ferramenta tão potente que deixa uma marca nele para sempre? Aqui na DMS a gente tem 25 anos de mercado, então a gente tem muitos alunos que já são pais, que já são mães e que trazem os filhos para cá. Esse é o poder da educação, essa é a marca da educação, né? Tem até uma frase que a gente fala que uma vez DMS, sempre DMS, porque ao longo da vida deles, eles vão colocar lá o nosso nome no currículo, eles vão falar da gente, as pessoas notam
né? O quão formados eles são, o quão competentes eles são, e depois eles retornam para se especializar e para fazer outros cursos. Então, faz parte do nosso dever enquanto educadores, enquanto formadores de um futuro melhor, né? Todo mundo que trabalha com educação está trabalhando por um futuro melhor. Então, é meio que nossa obrigação, assim, dar o melhor possível para que isso aconteça, né? Aprendizados que a pandemia trouxe, né, para a gente, para a escola, principalmente ouvir o aluno, tentar estar muito próximo deles. A gente sempre fala aqui sobre a criação de vínculos, o quanto é importante o aluno ter vínculo com o professor, porque aí ele não vai ter vergonha de perguntar, o quanto é importante a família ter vínculo com a equipe da secretaria, porque aí ele não vai ter vergonha de falar, ó, esse mês está apertado, eu não vou conseguir pagar a mensalidade. Então, quanto são importantes as relações humanas. O pedagógico também, às vezes, respeitar o não dos funcionários, né, dos professores, ó, hoje eu não estou bem, vamos ter que cancelar a aula, alguém pode me substituir. Então, esse vínculo, essa relação humana foi o que, assim, salvou a escola e fez com que a gente adaptasse, né, as funções, adaptasse os materiais e colocasse as aulas em um lugar muito confortável, onde o aluno conseguia se sentir assim, posso dar uma descansada, posso refrescar um pouco minha mente, agora eu vou para a DMS, vou sentar no meu computador, vou fazer a aula online, né, através do AVA online, através ali do acompanhamento do professor. Então, tentar trazer um refresco para o aluno, para que no momento que ele está com a gente, ele sinta que ele está crescendo, que ele está melhorando, que ele está fazendo alguma coisa por ele, porque foi um momento que a gente se sentiu muito impotente em relação a tudo, porque a gente não tinha o controle, né, da pandemia e dessas situações, mas aí ele sente que ele tem o controle da vida dele, que ele está fazendo alguma coisa por ele, por mais que ele tenha que esperar vir a vacina, esperar vir a solução, mas ele também está agindo de alguma forma, ele também está fazendo alguma coisa por ele. Então, acho que o grande aprendizado foi esse, assim, não parar, a persistência, para mim, é uma das grandes chaves do sucesso, porque às vezes a gente tenta, daí a gente não consegue, daí a gente fala, não deu certo, tenta de novo, né? Não tem outra opção. E esse vínculo humano, sabe? Essa coisa da conexão, a gente realmente perder tempo com o aluno, né? Dar atenção para o aluno, entender o que ele precisa. Acho que esses foram os principais aprendizados. E assim, a coisa da resiliência seria até um clichê eu falar, mas é necessário, porque realmente se mostrou muito importante, né? Tanto no planejamento do professor, na adaptação das atividades. Então, a resiliência, com certeza, foi aí um dos grandes aprendizados, né? Então, as vantagens que eu percebo o material, ele é muito conexo com as aulas online, né? Com as aulas do ambiente virtual. E o que a gente vê que às vezes está um pouquinho desconexo ou alguma atualização, é muito fácil entrar em contato com a empresa e falar, olha, aqui tem alguma coisinha, olha, me ajuda nisso. Os professores, às vezes, eles não sabem tudo, né? E é normal, nenhum ser humano é detentor de todo o conhecimento do mundo. Então, às vezes, a gente tem alguma dúvida com o material, é muito fácil conversar com a equipe e entender o porquê daquilo, pedir alguma resolução de algum problema. Os materiais, eles dificilmente, assim, acho que até hoje a gente pegou um livro que tinha problema de impressão ou que estava montado errado, assim. Então, eles são muito organizados mesmo, eles vêm de fato. Então, é um material que você consegue confiar ao ponto de pôr tua marca ali na capa, porque é muito importante a gente associar a nossa marca com um material de qualidade. Eu não vou colocar a logo da minha escola em qualquer coisa por aí. Então, eu preciso, de fato, confiar.
Uma coisa que eu gosto muito dos livros é a parte que fala do autor, porque aquilo traz uma bagagem, mostra para a gente um peso em relação àquele conteúdo, né? Não foi qualquer pessoa que escreveu, foi a fulana de tal, mostra ali a qualificação dela. Então, isso traz para nós a imagem do quanto isso foi bem cuidado, do quanto isso foi preparado, né? As atividades no final do livro, elas são muito interessantes, porque elas replicam ali o que os alunos encontram quando eles vão participar, por exemplo, de um processo seletivo, de um concurso público, de alguma empresa que tem a parte de informática, que tem esse teste de informática teórico, é daquela forma ali que eles encontram. Então, às vezes, eles vão e eles voltam falando: eu fui fazer um concurso, eu fui fazer um processo seletivo e caiu as perguntas bem parecidas com essas. O nome da escola é DMS Treinamentos, que são as iniciais da fundadora da escola, que é a Doris Machado dos Santos. Em 2014, eu entrei aqui trabalhando com ela, né? Ela é uma grande mentora para mim, assim, eu já conhecia ela do bairro, ela é uma pessoa importante no bairro, então eu entrei trabalhando com ela. Em 2015, por aí, ela tem uma ligação muito forte com a ação missionária da Igreja Católica. Então, ela já estava numa idade, né, um pouco mais avançada. Se ela me ouve falando isso, ela me mata. Mas, de fato, ela já estava num momento da vida, assim, onde ela queria um pouco mais de tempo para trabalhar com as questões da igreja e tal. Então, ela falou assim: Josiane, eu vou fechar a escola, porque eu quero me dedicar a outras coisas e tal. E nessa época eu estava já muito envolvida, né, com as questões da escola, e eu falei: Doris, então não fecha, deixa que eu vou cuidando da escola e a gente vai trabalhando juntas. Então, 2015 foi um ano que nós trabalhamos juntas nesse processo de transição da coordenação da escola. Então, em 2016, eu assumi a coordenação com a minha equipe e comprei a escola dela. Então, neste momento, oficialmente, a gestão da escola é comigo mesma. Eu sempre falo que a área da educação, assim, a área da pedagogia, é um lugar, às vezes, solitário, né? É um momento um pouco solitário, porque, às vezes, as tuas vitórias, os teus méritos, elas acontecem ali dentro de uma sala de aula, entre quatro paredes, e não necessariamente isso é exposto. E, além de ser um momento um pouco solitário, é também um projeto a longo prazo. Então, por que a gente vê tanta dificuldade aí dos governos investirem em educação? Porque eles sabem que o resultado disso não vai ser colhido no mandato deles. Porque uma educação, ela demora 4, 8, 10 anos, a vida inteira. Então, é a longo prazo mesmo, né? Então, a gente, às vezes, não tem essa paciência de esperar para ver esse resultado. A gente quer que aconteça já correndo ali na hora, né? Então, a educação, ela tem esse viés mesmo, é natural. A gente tem um projeto, a gente tem vários projetos, né, que complementam, assim, a vida do aluno, né, as hard skills e soft skills. Mas tem um que a gente gosta muito, que a gente chama de escola de hackers, que é o que acontece? Os alunos, eles fazem cursos individuais, né? Então, às vezes, tem ali 5, 6 alunos, um do lado do outro, mas cada um está no seu processo, né? Cada um está fazendo o seu curso, estão em módulos diferentes. Então, a gente sentia falta dessa conexão, né? Desse networking entre eles. E também dessa questão de trazer uma novidade, de trazer um conteúdo de soft skill. Então, a escola de hackers é um momento que o professor toca uma campainha, aí todo mundo larga o curso, para um pouquinho o que está fazendo, viram as cadeiras, e aí o professor traz uma provocação, traz uma novidade, um lançamento, tipo, o Windows está lançando o Windows 11. Vocês perceberam uma mudança nos ícones? Por que isso acontece, né? Olhem lá no primeiro capítulo da apostila. Lembram quem criou o Windows? Vamos falar um pouquinho sobre essa inovação, sobre essa tecnologia.
E aí eles criam também esse networking, né? Porque às vezes tem ali um profissional que está fazendo gestão, que ele precisa contratar alguém que está do lado dele, que está fazendo ADM, e aí a gente cria esse networking, cria essa conexão. Então, é um projeto que a gente tem muito carinho, assim, que funciona muito na escola. E, inclusive, no final do curso, a gente tem o TCC, né? Que é o momento que eles resumem, sintetizam tudo que eles aprenderam, utilizam os softwares que eles aprenderam, preparam uma apresentação. Eles podem, inclusive, chamar os familiares, né? Nesse momento está mais online, mas eles chamam os familiares também, os colegas da classe, e aí eles apresentam o TCC. Então, é sempre falando o que eles mais gostaram, quais são os compromissos daqui para frente, quais são os planos deles daqui para frente. E tem a parte que eles falam, né, o que eles mais gostaram. E a escola de hackers sempre aparece. Que eu mais gostei foi das escolas de hackers, a escola tal, que a gente aprendeu sobre tal coisa. Então, são momentos bem memoráveis, assim, que a gente consegue fornecer, né, junto com o curso, que costura essa parte do aprendizado teórico com o prático e com essa questão também dos vínculos. Então, é um programa que a gente gosta muito, assim, uma ideia que a gente tem muito orgulho e é algo que faz muita diferença, assim, para a gente